Bora para mais um tópico espinhoso, mas necessário mais do que nunca. Principalmente porque é o que eu tenho visto na clínica, é possivelmente o que eu esteja passando comigo mesma, que é o cansaço das mulheres que lutaram boa parte da vida pela independência, pela autonomia, principalmente financeira, já que vivemos em um mundo onde a moeda de troca é o dinheiro, mas para essas mulheres existe um limite sendo atingido, que é o limite da busca constante por se manter em um determinado status. É lógico que quando a gente chega num status onde nós temos um certo conforto, que é proporcionado pelo nosso próprio trabalho, pelo nosso próprio esforço, sem depender diretamente de um casamento ou até mesmo de bens familiares, é a real independência, né? Chega um momento em que é muito difícil a gente negociar, né? Que talvez a gente tenha que investir a nossa energia, o nosso tempo e inclusive o nosso dinheiro no nosso bem-estar. Nós acabamos sendo corrompidas por uma definição de bem-estar que é distribuída pelos meios marqueteiros, pela própria cultura, né? Alguém nos dita o que é bem-estar. E a gente acaba consumindo bem-estar, como por exemplo estética, exercícios que acabam passando do limite do saudável, né? Ele acaba sendo mais estético do que exatamente pela consciência de saúde, e isso faz com que a gente perca um pouco do parâmetro do que realmente é saudável e do que é bem-estar para cada uma, enquanto indivíduo. A gente acaba fazendo uma listinha, e isso é muito comum, eu vejo isso no dia a dia. A gente faz uma listinha do que é dito, né? É o convencional, que é uma manutenção do nosso bem-estar, como, por exemplo, exatamente, cuidar da estética, da aparência física, fazer determinados exercícios, frequentar academia. É como se nós estivéssemos presas, né? Quando a gente quer bem-estar, quando a gente quer ter um descanso, a gente está também presa a referências de descanso e de relaxamento que já estão postas, né? Então é assim que descansa. O ponto é esse, né? Então seguir todos essas referências, né? O que é ser autônoma, independente, bem-sucedida, e o que é para esta mulher relaxar, descansar, cuidar de si mesma. Então, são tantas referências externas que a gente acaba se perdendo um pouco da referência interna. E tudo isso gera cansaço. E não, vamos fazer aqui um recorte que precisa ser colocado. Isso não tem nada a ver com feminismo. Então, se alguém aí já pensou, né, e veio aquela frasezinha estúpida na cabeça, ué, mas não era isso que vocês queriam? Liberdade financeira, né, autonomia? O feminismo conseguiu isso para vocês. Então, o feminismo deu a oportunidade de nós desejarmos a independência, porque a dependência causava outros tipos de sofrimento. O sofrimento não é causado
pelas lutas e pelas vitórias do feminismo. O sofrimento é causado porque existe uma sociedade que abarca tanto o gênero masculino quanto o feminino, não é só o feminino, e que dita como deve ser a vida produtiva, o que é uma vida improdutiva, o que é bem-estar, o que é saúde, o que é normal e o que é anormal. E é na hora de se encaixar nestes parâmetros de uma sociedade do jeito que ela está, atual, neoliberal, né, a cultura como está, é isso que é cansativo. Não é os resultados das vitórias do feminismo. Então são coisas diferentes, porque o cansaço está para todos os gêneros, porque a sociedade está em movimento e as referências surgem a cada dia. Como você deve ser, como você deve se portar, isso não atinge só mulheres, atinge homens também. Então, não é um cansaço relacionado às vitórias que o feminismo nos deu, ou abriu algumas portas, na verdade, porque o feminismo ele não é responsável por todas as vitórias do gênero feminino. Ele é uma porta importantíssima, mas ele não é a única, mesmo porque nós temos variações de lutas, e muitas lutas que trouxeram vitórias para mulheres não está relacionada ao movimento feminista. Está relacionado a vários outros tipos de temas em que mulheres se reuniram, em que mulheres combateram determinados temas, cada uma na sua área, cada uma na sua geração, e essas vitórias e estes resultados, as próximas gerações puderam usufruir. Então, recorte fechado, voltamos ao tema. O cansaço está aí, ponto. Já gastei 7 minutos falando disso. E existe um cansaço específico da mulher empoderada. Primeiro que eu detesto essa palavra, né? Mulher empoderada, mas como é ela que repercute e ela também traz um conceito que abarca tudo isso que eu falei, autonomia financeira, independência emocional, papapá, vou usá-lo, porque assim eu me faço entendida. Então, nesse sentido, existe um cansaço que é relativo a essa busca por independência, tá? E também a busca por relaxar e descansar dentro de determinadas normas. Então, existe um afastamento do que realmente é um relaxamento para cada uma, porque é diferente. O que relaxa a mim pode não relaxar a fulana, a ciclana, pode não descansar. Nós temos vivências diferentes, né? E também temos ritmos diferentes, somos pessoas em corpos diferentes, com repertórios de vida diferentes. Então vai ser diferente a nossa forma de descansar, de relaxar, de parar de buscar objetivos e simplesmente curtir, né, a existência, sem estar ali no front, né, na batalha, na guerrilha, na luta, certo? No entanto, né, com o advento das artes e com o advento, eu gosto dessa palavra, do 50 tons de cinza, uma nova ideia foi inserida na mente de algumas mulheres. E por que algumas mulheres? Porque esse tema ele está completamente relacionado a esse cansaço que eu bati tanto na tecla nesses 10 primeiros minutos. Com o filme, com o livro, né, 50 Tons de Cinza,
nós vemos uma historinha da Disney reformulada para tempos modernos e que envolve desejo, erotismo, que são itens que não haviam naqueles contos de fada, né? De princesas e príncipes. Ou seja, é o conto de fadas adaptado para a mulher madura, para a mulher adulta. Mas ainda assim remete ao mesmo processo dos contos de fadas, aonde a princesa, ela é escolhida, né? Ela é escolhida por um príncipe, portanto, é um homem numa determinada classe social com determinados atributos, né? E a escolhe e ela é desengonçada ou ela não é aceita, porque nem todas as princesas da Disney são domésticas, são empregadas. Não, existem aquelas também que elas são dissonantes de alguma forma, né? Elas são rebeldes, elas se vestem de homem para poder brincar ou para poder guerrear, ou seja, elas não fazem aquele papel da, da mulher troféu. Entende como um assunto vai se entrosando com o outro? Mas para que ela seja aceita, ela vai passar por um processo de domesticação. Então, ela passa por perdas, ela passa por humilhação, ela passa por guerras, até que tudo isso vai moldando ela para que ela fique apresentável para ser uma opção para esse príncipe. Então, ainda tem os contos de fadas, esses contos, né, da Disney, eu nem sei se é realmente conto de fada que fala. A gente fala conto de fada pelo fato do romantismo, do ser uma coisa inatingível, do ser fantasioso. Mas existe até mesmo a luta dessas mulheres, dos contos de fadas, dessas historinhas, de não querer se render. Então, também existe um cenário que é colocado onde elas não são submissas. Elas são mulheres rebeldes que têm vidas divergentes e que em algum momento os próprios desafios, problemas da vida vão dobrando essas mulheres. E elas são, enfim, escolhidas por esse príncipe. Quando todo esse cenário que já está dentro da cabeça das mulheres, desde que são crianças, ele é adicionado a esse cenário o erotismo, o prazer, a possibilidade de ser escolhida, só que num ambiente muito mais próximo da realidade, ou seja, nos 50 tons de cinza é uma mulher comum, né, que é escolhida por um homem, né, que no contemporâneo é um príncipe, um homem rico, jovem, bonito, cobiçado e solteiro. Né? Primeiro que tem algo muito errado com os príncipes das histórias, né? Porque eles são tudo, mas vivem solteiros. Não sei se vocês já repararam nisso. Eu acho que seria a primeira red flag, né? Mas tudo bem. Por que ser solteiro dentro de uma sociedade que prega o vínculo matrimonial como uma extensão de caráter, né? Se o cara é casado, ele é respeitável, ele é sério, ele tem responsabilidade, e se ele é solteiro, ele é irresponsável, ele é imaturo ou tem algum defeito. Isso também acontece com homens, não é só com mulheres. Isso também, essa cobrança existe para homens também. Então, dentro deste contexto histórico, um homem solteiro
E com todos esses atributos, rico, bonito, desejável, estar solteiro neste contexto, né, onde a obrigatoriedade de ter um relacionamento existe, seria uma red flag, certo? Mas o desejo de ser escolhida, já implantado nas nossas cabeças e inclusive reforçado o tempo inteiro, com filmes, seriados, desenhos, né? Ele continua existindo, ele continua sendo real. Então, é colocado na cabeça da mulher, a partir dos 50 tons de cinza, por mais que existam vários outras produções eróticas e que também tem a ver com o fetichismo, nunca foi tão divulgado, né? Houve um antes e um depois. Então, tem vários outros, o Império dos Sentidos, por exemplo, né? Muito antigo, 9 e meia semanas de amor, né? Mas ainda assim, com a extensão da internet, com a divulgação, as informações correndo de uma forma mais fácil e para mais longe, quando surgiu os 50 tons de cinza, isso chegou a mais mulheres e de uma forma muito diferente. Existiu uma abertura maior também para se falar sobre esse assunto. Então, a estrutura da história, ela é a mesma do conto de fadas. É um homem poderoso, um príncipe, escolhendo uma plebeia, né? Então, isso também vai adicionando a ideia romântica da mulher de ser escolhida, ela continua sendo escolhida, né? Só que nos tempos atuais, só que para isso ela precisa fazer uma escolha dela, onde ela escolhe ser dominada, ela escolhe ser submissa, né? Sempre ali pautando que ela não está totalmente submissa, ela não está totalmente entregue, igualzinho nos contos da Disney, né? Ela ainda não se perdeu completamente, porque é exatamente isso que chama a atenção daquele príncipe. É o fato de poder ir conquistando ela aos poucos. Isso não tem muito a ver com a história de mulheres independentes e autônomas, que quando chega a uma determinada fase da vida, ela tem um certo conforto, e isso, parâmetro de conforto para cada uma, né? O meu, por exemplo, é poder tomar o meu cafezinho com o meu pãozinho de manhã, entende? Sem correria, isso para mim é conforto. Pode ser que para outra seja tomar um cappuccino com croissant na padaria da Paulista, mas ainda assim foi uma conquista nossa, né? Então, e chega o momento em que a gente tem que negociar isso. E fica muito explícito no filme, né? Que para a mulher ter a conquista do homem, então é uma conquista que vem dos dois lados, ou seja, para ela estar em paz com aquele homem, para ela ter um relacionamento, ela vai ter que abrir mão de algumas posturas que ela foi adquirindo conforme ela foi conquistando espaços. Ela precisa estar mais suscetível a ser dominada. Só que com os 50 tons de cinza, o erotismo, as cores, as músicas, né, que foram muito, muito bem utilizadas, isso tem um chamativo, uma atração diferente. Porque o tempo inteiro é mostrado o quanto que a protagonista ela sente prazer ao ser dominada. Então ela para de lutar contra ele e ela se entrega. E isso tem tudo a ver com o cansaço.
Porque existe uma ideia romântica de que ao parar de lutar, a mulher independente que conseguiu uma determinada autonomia na sua vida, se ela para de lutar contra aquelas regras que ela não entende, que ela nem quer, na verdade. Ela gostaria do homem, mas ele tem tantas regras para se relacionar com ela que de pronto ela fala: não, não vale a pena. Mas o romantismo vai desenrolando uma ideia de que se ela abrir mão, se ela fizer algumas concessões, em algum momento ela vai descansar desse joguinho, né? E ela pode se entregar. Quando ela se entregar, este homem vai dominá-la para dar prazer a ela, mas também para cuidar dela, para ter fidelidade, para ter um comprometimento, já que ela se entregou. Então, essa ideia romântica, ela vai crescendo na cabeça da mulher que já está cansada e ela começa a sonhar com um homem que possa tomar as decisões por ela, porque ela já toma decisões o tempo inteiro, um homem que possa dar prazer a ela sem que ela tenha que direcioná-lo, é ele que diz: o seu prazer está aqui. Sinta isso, ele apresenta para ela um mundo de erotismos. Então, ela não precisa ter esse autoconhecimento. É ele que vem, descobre e mostra para ela, inclusive, quais os caminhos de prazer no corpo dela. Pensa se isso não é uma loucura, mas ela está implantada na cabeça da mulher. As mulheres desejam esse tipo de homem. O homem que é responsável por incitar nela, né, o próprio autoconhecimento. Ou seja, ela está dando para ele todos os caminhos de dominação possíveis. Só que ao mesmo tempo que ela faz isso, ela descansa, porque é alguém que pode fazer por ela. Além deste homem, dessa ilusão, desse ideal de homem, estar também em uma posição social e financeira admirável, em primeiro lugar. Em segundo lugar, segura, estável. Então, quer dizer, ele não está querendo roubar nada dela. Ele está ali para oferecer. Então, ele oferece a estabilidade financeira, ele oferece o conhecimento do próprio prazer dela, do corpo dela. Ele quer conquistá-la, contanto que ela se fragilize, contanto que ela abandone algumas posturas, né, de confronto, contanto que ela seja submissa. E isso começa a invadir a cabeça de muitas mulheres, e aí vem outras produções hollywoodianas que reforçam essa ideia de que a mulher pode encontrar um homem, ser submissa a ele, e ele vai tomar conta de tudo, e é ele que vai trazer essa satisfação em todos os temas. O tema financeiro, o tema do prazer, o tema do amor, o tema da família, tudo. E aí vem então as ondas, né, de mulheres que começam a pensar que ser uma mulher esposa convencional, daquelas de anos 60, com aventalzinho na cintura, né, que fica dentro de casa esperando o seu homem chegar com cinta-liga, é uma opção viável. É justamente a opção que poderia descansá-la. Talvez isso seja o que ela sempre quis. Talvez os red pills estejam certos. O homem deve prover o lar, enquanto a mulher só precisa ser acarinhada, cuidada, receber presentes, descobrir o seu próprio prazer erótico através do que o homem busca nela. É uma vontade quase que uma pulsão
de busca, de desejo por descansar. E não teria nada de errado se o parceiro dessa mulher, ele oferecesse tudo isso porque ele tem para dar. Porque este é o desejo dele, fazer esta mulher descansar, fazer essa mulher encontrar o próprio prazer, fazer essa mulher se sentir estável, amá-la do jeito que ela é. Mas a realidade, ela nos mostra coisas muito diferentes. Que para que o homem possa dar o que ele tem, e geralmente ele não tem tudo, e não por culpa dele, mas porque aquele papel do Sr. Grey, do 50 Tons de Cinza, é justamente o que todo homem quer. É a estabilidade, a beleza, a saúde, o dinheiro, a família, tudo perfeito. Porque essa é a definição de perfeição na sociedade em que nós vivemos, né? Então, o homem também quer, mas ele não tem. E aí, o que ele não tem, ele não vai conseguir oferecer a essa mulher. E aí pode ser que ele tente, pode ser que ele não tente, mas essa mulher, ela não vai ter o seu sonho realizado. E talvez ela não aceite negociar aquele sonho. E aí começam as divergências. Porque ou ela não aceita, né, ser submissa a um homem que não está com todos os itens, né, de príncipe encantado em dia, ou ela aceita, porque ele tem alguns itens dessa lista, e aí ela faz negociações com ele e percebe que, na verdade, não é o que ela queria, porque ela precisa deixar de ser a mulher independente, de ser a mulher autônoma, para poder finalmente se encaixar naqueles requisitos. E ela percebe que ela não é, porque quem construiu tudo o que construiu, quem buscou tudo o que buscou e conquistou o que conquistou por si mesma, também adquiriu uma certa postura, também adquiriu uma certa experiência. E mesmo cansada, vai ser muito difícil tirar da mulher tudo isso que ela viveu. Então, não seria o tirar, não seria um jogo de dominação e submissão, mas seria uma troca. Só que não é isso que é vendido, né? A ideia é que se eu encontrar um homem perfeito assim, eu me entrego, eu finalmente relaxo. Ao mesmo tempo em que o homem do lado de lá pensa, eu preciso de uma mulher desta forma para que eu possa ser este homem. Então, é um tentando modificar o outro para que cheguem à idealização destas pessoas que foram construídas por repertórios românticos, que ou não existem, né? Ou se existem, são raríssimos os casos. E tudo isso porque ambos estão cansados, né? Estão cansados da realidade que, na verdade, é bem diferente. A realidade, ela tem um espectro enorme. As pessoas têm defeitos e qualidades, as próprias mulheres têm fragilidades e forças. E a busca, e eu digo que é um fetiche porque ele é passageiro. Ele é inclusive passageiro, senão seria uma parafilia, né? A vontade de ser dominada, ela é passageira, porque quando esta mulher ela é realmente dominada, ela percebe que não é aquilo que ela queria. Ela queria descansar, mas descansar em alguém que trouxesse todos os itens da lista. E aí ela percebe que ela não está vivendo em um conto erótico, que a vida real é muito além dos 50 tons de cinza. E é isso que eu quero abordar
nos próximos podcasts.